todo o país sobram exemplos de trabalhadores que enfrentam dificuldades para convencer o INSS de que já não tem condições de trabalhar. Nessa reportagem de Marcelo Magalhães, você vai conhecer o drama de um desses segurados. Uma história que ajuda a explicar o fato de o Instituto estar envolvido em boa parte das ações que chegam à Justiça Federal. Yara é doméstica, Volseir mecânico. A união deles já dura 36 anos. Mas em julho do ano passado, o casal viveu um pesadelo. Ele estava trabalhando e tinha que entregar uma caixa de câmbio e ele passou a noite trabalhando. Aí eu vi que ele estava tonto. Ele teve uma tontura e eu consegui ampará-lo, ele não chegou a cair. Deitei ele para descansar. Mas quando ele acordou, ele já estava com a boca um pouco torta e falando com dificuldade. Eu levei para consultar e o médico constatou que tinha sido um AVC. Começava assim uma verdadeira romaria ao INSS. É que o mecânico não podia trabalhar, mas para receber o auxílio-doença, precisava passar por uma perícia médica no instituto. Eu liguei para o INSS e marquei uma perícia. Expliquei o caso. Aí nos atenderam e nos deram o primeiro auxílio, E logo depois foi negado. No outro mês já foi negado o auxílio. O pagamento foi feito por 2 meses, mas depois, segundo Dona Yara, o INSS considerou o segurado apto para o trabalho e passou a negar os pedidos. No início de 2014, a doméstica procurou uma advogada e entrou com uma ação na Justiça Federal contra o INSS. Um pedido de auxílio-doença e um pedido de aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é quando a incapacidade ela não é permanente. Caso fosse constatada a permanência, como foi da incapacidade, ele viria a receber o benefício da aposentadoria por invalidez, por isso os 2 pedidos. Mesmo com o caso sendo discutido nos tribunais, os pedidos continuaram na esfera administrativa. Tanto que, em agosto desse ano, seu Volseir passou por uma nova perícia neurológica e, de novo, recebeu uma resposta negativa. O perito do INSS considerou que ele poderia voltar a trabalhar. O resultado motivou a apresentação de um recurso, o que fez com que o caso fosse selecionado para uma audiência de conciliação aqui na Justiça Federal. Dessa vez, o resultado foi diferente. Com a presença da juíza e a concordância do procurador do INSS, seu Volseir passou por mais uma avaliação médica. A perícia foi feita no mesmo dia da audiência por um ortopedista, que atestou a incapacidade do paciente. Uma avaliação fundamental para que a resposta fosse favorável ao pedido de aposentadoria por invalidez. Ficamos aguardando, as partes retornaram depois da perícia para a audiência, onde o perito já anexou o laudo ao processo, se posicionando pela aposentadoria por invalidez. Seu Volseir saiu da audiência com a notícia de que estava aposentado e, mais do que isso, com o cálculo pronto de quanto receberia pelas parcelas atrasadas. O valor ficou em quase R$9 mil. Obviamente que vão ocorrer equívocos, Alguns nem tão claros assim, Então, no momento que nós conseguimos conciliar esses processos, nós conseguimos, de certo modo, amenizar o sofrimento da pessoa ali e também, para o INSS, de modo corrigir esse equívoco, Esse equívoco da administração, na hora da perícia, ou na hora da análise das questões legais, Satisfeita com o desfecho do caso, a advogada do ex-mecânico garante situações como a dele, em que o segurado tem dificuldades de provar para o INSS que não pode trabalhar, ainda ocorrem com frequência em todo o país. É bastante comum, tem bastante gente que vem tendo esses AVCs e o grande problema são as consequências que vêm depois disso. Porque os médicos não conseguem mensurar o tamanho das consequências. Por exemplo, ele teve um AVC e veio a ter um problema depois no joelho a partir de uma queda que aconteceu. Então é difícil a gente conseguir mostrar esse nexo causal. E conseguir uma nova perícia nos mostra que a gente não fica distrito àquela primeira doença, O importante é que a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Depois de enfrentar a angústia de meses de indefinição, Dona Yara diz que a sensação é de alívio, principalmente por ter aprendido uma lição. Que as pessoas não desistam,
Porque se a gente tem razão, a gente deve insistir.